Então, qual é a narrativa que Jesus nos deu? Tem as duas pessoas mais importantes na Bíblia, Deus e Jesus, mas nós não cremos neles. Nós cremos assim um pouquinho, mas depois voltamos para a nossa narrativa regular. Nós voltamos para a nossa narrativa regular que estabelecemos e aí queremos que Deus abençoe. A narrativa, uma narrativa é a pessoa que narra, é uma pessoa que te conta uma história da forma que a história é. Eles te estabelecem para uma perspectiva correta. Já assisti um filme, eu já li um livro, existe um narrador te contando onde cada personagem está. Eles estabelecem um cenário para onde a história está, para que você possa entrar na história e entender o que está acontecendo. Agora, se você pensar sobre Jesus, ele é o narrador e a narrativa ao mesmo tempo. Ele é o contador de história e a história ao mesmo tempo. Olhando para Jesus, o autor e consumador. Ninguém pode dizer está consumado só Jesus. Eu sou extremamente grato de que nenhum dos outros personagens na Bíblia são meus narradores. Então, Jesus é o consumador e ele me deu uma história completa. Ah, eu creio em Deus, porque no princípio Deus estabeleceu a narrativa. Deus estabeleceu a história da forma que ele quer que a história aconteça. Deus tem uma forma que ele quer que a história aconteça. Deus tem uma forma que ele quer que a sua história aconteça. Deus tem uma forma que ele já estabeleceu para a eternidade toda. Ele tem uma forma, ele tem uma forma, ele tem uma forma, ele já estabeleceu, ele já escreveu, porque os seus pensamentos que pensam a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Sim, já pensei, eu te conheci antes de você ser formado no ventre. A história já está escrita, certo? Mas se você não conhece a narrativa, você não vai fazer o papel do personagem que você tem que fazer, você vai fazendo uma outra parte, você vai agir como outra pessoa, você vai estar falando as falas de outras pessoas, você vai falar as outras falas que outras pessoas te deram, agora você está falando falas de embromação, quando deveria ser fala de fé. Então a narrativa, de onde você obteve sua narrativa? Vamos levantar nossas mãos. Pai, te agradecemos. Nós simplesmente somos gratos. Temos tantas coisas para sermos gratos, Pai. Nós sabemos que o Senhor vai fazer tudo, mas se o Senhor não fizesse mais nada, nós já somos gratos. Nós te apreciamos por quem o Senhor é. Nós te apreciamos por quem o Senhor nos fez para sermos. Obrigado por colocar o seu Espírito Santo dentro de nós. Nós te bendizemos agora. Tire uns 2 momentos aí. Senhor, nós te amamos, nós te honramos, nós te agradecemos, reverenciamos tua presença neste lugar. Nós sabemos que o Senhor está aqui dentro de nós, está por toda a nossa parte. Então nós somos gratos e somos gratos pela sua vontade. Obrigado pelo seu reino, Pai. Obrigado pela sua direção, Pai. Obrigado pelos seus caminhos, suas formas de fazer as coisas. Somos gratos. Nós bendizemos o seu santo nome. Obrigado, obrigado, obrigado. O Senhor tem sido tão bom para nós. O Senhor tem sido tão bom para nós. Eu vou falar novamente. O Senhor tem sido tão bom para nós, Deus. E o Senhor continua sendo bom para nós, Senhor. Oh, o Senhor é um Deus bom e nós te honramos agora. O Senhor é fiel, o Senhor fala tudo que o Senhor disse que vai fazer. O Senhor faz acontecer todas as vezes. Então nós te honramos neste momento. Este momento pertence ao Senhor, não tem como ser de outra forma. Seu reino venha, sua vontade seja feita na terra assim como é no céu. Então nós temos expectativa disso neste momento agora, exato. Te bendizemos agora no nome de Jesus, amém. Você pode se sentar. Deus é bom. Não. Vocês não estão agindo como povo de igreja, não. Vocês falam, não. Como vocês sabem como é a fala? Deus é bom o tempo todo. E o tempo todo Deus é bom. Vamos lá. Vocês têm que agir como se já foram à igreja em algum momento. Amém. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Eu creio que todas as vezes que nós nos ajuntamos aqui, como isso que estamos fazendo agora, é preciso haver um esculpir acontecendo, às vezes um quebrar, às vezes é uma marreta quebrando. Mas algo precisa estar mudando em mim mais para eu ser a imagem do Pai. Diga, eu sou um com Deus. Agora eu quero que você diga, creia você ou não, diga, eu sou um com Deus. Agora, eu não inventei isso. Eu não escolhi isso e falei, isso aqui vai soar bacana para falar. Não, Jesus diz isso. Em João 17, antes de ele estar a ponto de voltar para o céu, ele falou, Pai, que eles sejam um como nós somos um. Ele falou várias vezes, certo? Ele fala de novo, eu sei que nós pensávamos que sabíamos o que ele dizia, que só tem uma coisa que falta, só uma coisa necessária. Ele está falando de unidade com ele. Ok?
Se nós pudermos fazer isso passar pelo nosso crânio e passar pela nossa incredulidade e entrar em nós e passar pelas nossas formas religiosas de fazer as coisas, talvez possamos começar a fazer as coisas assim como Jesus fez. Talvez possamos ter os mesmos resultados que Jesus sempre teve. Não. Nós não queremos tentar e acertar. Sabe quando você ora e parece que está tentando acertar? Nós pegamos e depois não pegamos. Eu recebi, não recebi. Aí depois eu senti, não senti. Aí eu tô com esperança hoje, amanhã eu fico vagando. Não, nós não podemos ser assim. Porque isso não é a forma que Jesus é. Eu descobri que Jesus nunca falou eu penso. Eu penso, sabe, a gente faz isso, sabe? Eu penso que se você fizer isso, Jesus nunca falou, eu penso que... Ele falou, é assim, diretamente, é o que é. Você sabe que ele nunca disse eu creio. 2 dias atrás, não vou agir como se eu fui profundo demais, que recebi essa revelação há longo tempo atrás, não. 2 dias atrás eu recebi essa revelação. Ele não falou eu creio, ele falou você crê. Eu não preciso crer porque eu sou. E é a mesma coisa para nós, se nós pudermos crer. Ele disse, se você puder crer, todas as coisas são possíveis daquele que crê, certo? Se você crê em mim, as obras que eu faço... Sim, e se você crê em mim, do seu interior, então você não vai me pedir pelos rios, porque do seu interior eles fluirão. Se você puder crer. E realmente, nós ficamos tão focados do lado de fora, às vezes, que quando nós ouvimos, se você puder crer, todas as coisas são possíveis, então você pensa nas coisas aqui fora. Mas ele está tentando te falar, se você puder crer, você na verdade é um com Deus. Essa é a coisa que você pode crer no máximo. Nós cremos em crer em oração, cremos em vir à igreja, cremos em louvor e adoração. Eu vi o apóstolo falar no domingo, ficou silêncio aqui na igreja, ficou um silêncio na casa do Senhor, todo mundo, ele falou, você vai ser como Deus, todo mundo ficou em silêncio assim. As pessoas começaram a segurar a respiração, mas ele não estava mentindo, Jesus disse isso, não está escrito, vocês são deuses? Nós ficamos nervosos, certo? E nós ficamos nervosos apenas por causa da história que foi falada para nós, da forma que foi falada para nós. Vou falar sobre isso daqui a pouco. Eu estou crucificado com Cristo. Gálatas 2:20, eu estou crucificado com Cristo. É Paulo falando. Ele disse, eu estou crucificado com Cristo. No entanto, eu vivo. Mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora eu vivo na carne, eu vivo como pela fé. Não. Diga novamente. Por quem? Pela fé de quem? Do Filho de Deus, ok? Que me amou e se entregou por mim. Versículo 21. Eu não frustro a graça de Deus. Ok? Eu vou desmembrar isso um pouco. Eu não frustro a graça, a habilidade que Deus colocou dentro de mim para eu ser como Ele. Eu não frustro isso. É frustrante quando eu sei que você pode ser algo que você não está sendo aquilo. É frustrante. Provavelmente é frustrante para Deus continuar ouvindo você pedir por algo que Ele já fez por você. Isso é frustrante. Não, é frustrante. Pense sobre você mesmo por um momento. Se coloca... Alguém continua te pedindo por algo que você já deu para aquela pessoa, a pessoa continua te ligando que você já pagou aquela conta. Deixa eu trazer isso para a realidade. A pessoa, nós não temos seu pagamento, eu já paguei essa conta. Não, é frustrante, não é? Porque já está pago. Então, eu fico imaginando, muitas das nossas orações são orações frustrantes. Porque o Senhor fala, eu te fiz um comigo. Diga algo. Deixe ser, haja luz e houve luz. Não ore sobre isso, declare sobre a situação. Eu não frustro a graça de Deus, porque se a justiça quando a gente fala é uma posição correta com Deus, eu olhei, é uma equidade, uma propriedade com Deus, uma igualdade com Deus. Todo mundo diga equidade com Deus. Todo mundo diga equidade com Deus, diga igualdade com Deus. Quando você tem equidade em algo, você tem direito àquela coisa, você é parte de ser dono, você é proprietário. A equidade é isso. A equidade, o equity se a equidade com Deus vem através da lei, então Cristo morreu em vão. Então, todo o processo de Jesus ter estado na terra e ter feito tudo o que ele fez e dizer tudo o que ele falou foi em vão, se é apenas pelos passos que temos tentado viver. Passo 1, 2, 3. A minha equidade com Deus, você pegou? Então, eu não frustro Deus por não ser como Ele.
Porque se a minha igualdade com Deus vem através de todas essas coisas que eu estou tentando fazer e fazer acontecer, então o que Cristo está me falando foi em vão. Cristo foi morto em vão. Cristo foi morto em vão. Vocês estão vendo essa parte? E aí, então, Cristo foi morto em vão. Por que Cristo morreu para início de conversa? Já pensou sobre isso antes? Nós ficamos tão... eu vou lidar com a narrativa essa noite. A narrativa é a história, é a fundação em cima da qual você crê nas coisas. A forma que a narrativa foi entregue a você é dessa forma que você vê. Essa é a sua perspectiva. Quem quer que tenha sido seu narrador, te deu a sua narrativa. Você me ouve? E qualquer que seja essa narrativa, algumas das nossas narrativas é onde nós crescemos. Algumas de nossas narrativas é o que mamãe nos falou e nós não deixamos aquilo embora ainda. Ouça o que eu vou te falar. Por que Cristo morreu em vão? Por que foi Cristo morto? Por que Cristo foi morto para início de conversa? Por que eles mataram Jesus? Porque por causa da narrativa cristã rasa. Ele morreu pelos meus pecados. Sim, é verdade. Mas por que eles mataram ele? Certo? Ele foi um homem bom. Eles perguntaram uma vez, eles foram pegar pedras para jogar nele. Ele falou, por que você vai jogar pedras em mim? Vocês vão jogar pedras em mim pelas obras boas que eu fiz? Tem um monte na frente de vocês. Por qual boas obras vocês vão me jogar pedra? Não, nós não estamos jogando pedra em você porque você por causa das suas boas obras. É porque você fala que Deus é seu pai. Você está falando que é igual a Deus. Não podemos pular os estágios. Você já viu um bom filme? Já viu uma boa história? Já assistiu um bom filme? Já leu uma boa história? Não pule os capítulos num filme, porque senão vai ficar fora do contexto. Se você pular os capítulos, pular os estágios, pular pra frente, você já assistiu, não pode pular essa parte, porque eu não vi aquela parte, não pula. Eu sei que você já assistiu um pouquinho antes de mim, mas não pula aquela parte não, porque eu preciso saber o que está acontecendo. Na verdade, nem fala comigo agora que eu estou tentando prestar atenção. Vocês sabem o que eu estou falando, né? Não fale agora não, vocês sabem o que eu estou falando, não fale agora, eu estou tentando prestar atenção, porque senão eu vou perder o contexto. Eu quero ter contexto, eu quero saber o que está acontecendo na história. Então não podemos pular os passos, os estágios. João diz, ele morreu pelos meus pecados, ele ressuscitou e ele está vivo. Não. Por que eles o mataram? Qual foi o problema? Os mortos estavam ressuscitando. Isso é muito bom, não é? Se você morre, você vai querer ressuscitar também, não vai? Não fala pra mim um amém. Me ressuscita, por favor, Jesus. Você está doente, você quer ficar curado, certo? Se você não tem suficiente, você quer abundância, não é? Se você está com fome, você quer ser alimentado, não é? Ele estava alimentando as pessoas, curando as pessoas, ressuscitando as pessoas mortos, trazendo justiça para onde tinha injustiça. Ele estava fazendo todas essas coisas. Por que eles mataram o homem? Eles mataram Jesus por causa da história que ele estava entregando ao ser humano. Ouça o que eu estou falando. Eles mataram Jesus não somente por causa da história que ele estava dando ao ser humano, mas a história que ele estava sendo. João 1 diz que o verbo foi feito carne e habitou entre nós. Uma coisa é quando alguém pode te contar uma história, te mostrar algo no papel, mas é uma outra coisa quando eu estou de pé olhando para você, frente a frente. Você me ouve? Se você me ouve, diga amém. Então agora, Cristo está morto em vão. Significa que todo aquele processo que ele passou, ele é crucificado por nenhum motivo, se você não entende a história. Se você não entende o que ele estava te falando e o que ele estava te mostrando e a narração que ele estava te dando, então foi em vão. Então, qual é a narrativa que Jesus está nos dando? Eu frequentemente falo isso. Eu falei outro dia, às vezes tem duas pessoas mais importantes na Bíblia, Deus e Jesus. Vocês concordam comigo, certo? Eu não consigo ouvir vocês. Vocês concordam? Deus e Jesus são as duas pessoas mais importantes na Bíblia, mas não cremos neles. Nós não cremos. Nós não cremos neles até o fim. Nós cremos um pouquinho assim, mas depois quando voltamos para a nossa narrativa regular, nós voltamos para a nossa narrativa regular que fomos estabelecidos e aí queremos que Deus abençoe. A narrativa, uma narrativa
A pessoa que narra é a pessoa que te conta uma história da forma que a história é. A pessoa te prepara para uma perspectiva correta. Já assistiu um filme, já leu um livro? Existe um narrador, ele te conta onde cada personagem está. Aí foi lá para o quarto escuro, certo? Ou 1900 e tal. Ele estabelece um cenário para onde a história está acontecendo, para que você possa estar na história e saber o que está acontecendo. Você me entende? Agora, a coisa linda sobre Jesus, ele é o narrador e narrativa ao mesmo tempo. Ele é o contador de história e a história ao mesmo tempo. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa... Ninguém pode falar está consumado, só Jesus. Eu sou extremamente grato de que nenhum dos outros personagens na Bíblia foram meus narradores. Porque se eu fosse deixado para escolher um, escolhe um. Se eu tivesse que escolher, eu estaria em problemas. Porque eles não podiam consumar só. Eles me deram bons princípios, bons passos, me deram boas histórias, mas ninguém conseguiu concluir a história. Então, Jesus, ele é o consumador, o finalizador, e ele me entregou uma história completa. Eu creio em Deus, porque no princípio Deus estabelece a narrativa, ele estabeleceu a história para a forma que ele quer que a história aconteça. Deus tem uma forma que ele quer que a história aconteça. Deus tem uma forma que ele quer que a sua história aconteça. Deus tem uma forma que ele já estabeleceu para a eternidade toda. Ele tem uma forma, ele tem uma forma, ele tem uma forma, ele já estabeleceu, ele já escreveu. Porque eu sei os pensamentos que eu penso a seu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para te dar o fim que você deseja. Sim, eu já pensei, eu te conheci antes de você ser formado no ventre. A história já foi escrita, certo? Mas se você não conhece a narrativa, você não vai fazer o personagem que você tem que estar sendo. Você vai estar fazendo o papel de outro personagem, você vai agir como outra pessoa, você vai estar falando a fala de outras pessoas, você está falando outras falas que outras pessoas te deram, aí você está falando falas de embromação ao invés de falas de fé. Faz sentido, Amy? Então preste atenção. Então a narrativa. De onde você obteve sua narrativa? Quem foi que foi o narrador número 1 na sua vida? Não deixa Salomão ser o seu narrador número 1, porque maior do que Salomão está aqui. Glória a Deus. Que eles não deixaram a narração com Salomão. Porque no final da história de Salomão, ele falou que tudo é vaidade e confusão, não tem esperança nisso. Se ele é o autor e consumador dessa história, essa história está acabada. Essa é uma tragédia. Você pode escolher, você pode... Deus abençoe todos os personagens, Deus abençoe todos eles, mas você pode escolher. Mas Jesus, ele me dá uma outra narrativa, ele me dá uma outra história, preste atenção, ele me dá um outro entendimento sobre o meu relacionamento com Deus e o relacionamento de Deus comigo. Eu não mais fico mendigando e falo assim, Senhor, vem aqui, faça isso por mim, Senhor. Senhor, Deus... Essa não é a narrativa que Jesus me dá. Ele está me falando uma história diferente. Ele está me dando uma outra base. Ele está me dando um outro entendimento para que eu possa ser exatamente quem Deus tem expectativa de que eu seja. Nós precisamos crer em Deus. Diga, eu creio em Deus. Diga em voz alta, eu creio em Deus. Diga em mais alto, eu creio em Deus. Então, o que Deus fala? Deus diz, haja luz. Ele vai lá e faz todas as coisas. Mas depois ele falou, preste atenção, isso é maravilhoso. Encontre-se na história. Você está pronto? Diga sim. Encontre-se na história. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem. É um pensamento maravilhoso para mim. Eu sou feliz que o Senhor pensou isso, Deus. Eu estou feliz que a sua mente surgiu com esse plano. Eu estou feliz que o Senhor não falou, deixa eu falar o homem à imagem de um burro. Porque ele poderia ter escolhido muitas coisas para falar depois de falar, façamos o homem. Mas não. O que ele decidiu estabelecer na história, o que ele quis escrever, foi o que Deus queria que fosse escrito, foi façamos o homem a nossa imagem. E depois ele adiciona mais, e a nossa semelhança. Então depois ele começa a fazer isso. Ele não ficou só falando, ele começou a fazer. Ele pegou lá o pó da terra, moldou o homem, depois que ele fez, soprou. Ele soprou no homem. Ele soprou ele mesmo e dentro de você. Diga, Deus soprou ele mesmo dentro de mim. Diga, cada sopro que eu respiro é o sopro de Deus. Diga novamente, cada respiração que eu respiro é o sopro de Deus. Diga mais uma vez, cada respiração que eu respiro é o sopro de Deus. Respire agora. Deus, você vê isso? Cada respiração que eu respiro é o sopro de Deus. Porque ele nunca para de respirar.
Ele nunca para de nos dar o sopro dele. Então ele nunca para de nos dar a imagem dele. Façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E ele faz, pega lá o homem do pó da terra e sopra nele, certo? Ele não deixa, ele não chamou nenhum dos animais e falou, vai, sopra no homem. Não, ele mesmo. Ele mesmo, ele mesmo. Sim, sim, sim. Soprou dentro de você e depois o homem se tornou uma alma vivente. Aí depois ele começa a dar instruções. Podemos crer em Deus? Diga eu creio em Deus. Diga eu creio em Deus. Diga eu creio em Deus. Depois ele começa a dar instruções. Ele colocou o homem no jardim e falou para o homem o que ele ia fazer. Ele falou, você dá o nome para os animais. Porque você é feito a minha imagem e semelhança, você precisa poder nomear as coisas. Você precisa poder fazer, faça algo aí. Você é exatamente como eu. Você tem o meu sopro dentro de você. O mesmo sopro que falou, haja luz e houve luz, é o mesmo sopro que sai de dentro de você. Certo? Todo mundo diga amém. Então, olha o que ele diz. Ele falou, seja frutífero. Ele não disse, vá lá e obtenha fruto. Certo? Ele não disse, desenvolva fruto, tenha disciplina para ter fruto. Não, ele disse, seja. Diga, seja. Seja frutífero e multiplique. E encha, e subjugue, e tenha domínio. Diga, eu creio em Deus. Diga novamente, eu creio em Deus. Diga novamente, eu creio em Deus. Então, se isso foi o que Deus diz, e é isso que Deus pensa sobre mim, então meus outros pensamentos precisam sair, tem que jogar pela janela. Precisamos colocar no lixo, porque esses são os únicos pensamentos que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Eu sou feito à imagem e semelhança de Deus. E tudo que eu preciso estar fazendo tem que ser frutífero, multiplicando, reenchendo e subjugando. Eu não posso estar preocupado, não posso estar deprimido, eu não posso estar mendigando, eu não posso estar tentando encontrar alguém, vagando. Não, seja frutífero, multiplique, encha e subjugue. E ele não falou obtenha domínio, ele falou tenha domínio. Por quê? Porque eu já te fiz a minha imagem e a minha semelhança. Você é como eu. Vocês ouviram Deus? Deus disse, você é como eu. Você é exatamente como eu. Então tenha domínio. Essa é a narrativa que Deus estabeleceu para o ser humano. Qualquer coisa na nossa história que não parece com essa narrativa é uma mentira. Venham, todo mundo diga amém. Qualquer coisa na minha história, qualquer coisa que aconteceu na minha família, na minha linha de família, tudo que não parece com isso, com a imagem de Deus, é uma mentira para mim. Então Deus estabelece a narrativa, Ele estabelece a história, Ele estabelece a forma que Ele quer que a história aconteça. Ele escreveu da forma que Ele quer, dessa forma que eu quero que seja. Eu quero que você seja frutífero, multiplique, encha e subjugue a terra. Todo mundo diga amém. Deixa eu cair a ficha um pouco. Diga amém. Diga eu creio em Deus. Não, nós não fizemos o suficiente. Na verdade, já falamos o suficiente aqui. Hoje podemos ir para o carro, mas eu vou continuar indo porque eu ainda tenho 40 minutos. Mas depois vem uma outra narrativa. Vem alguém com uma história diferente. Ele vem deslizando, de fininho. Ele vem com uma narrativa diferente. Porque ele entende que se eu puder fazer com que você receba essa narrativa errada, você vai mudar a perspectiva do que está acontecendo. Você me entende? Se eu puder fazer com que você receba a narrativa errada, você nem vai ver quem você é. E preste atenção, e a história quase que soa similar. Ele falou, certamente você não vai morrer. Preste atenção, ele disse, eles não querem que você coma da árvore porque eles sabem que você vai ser exatamente como eles. Espera aí. Segura aí. Por que você tem que ficar mais devagar? Porque quando uma mentira é falada, você tem que ficar um pouco mais devagar às vezes. Às vezes, quando os pensamentos mentirosos vêm, você não precisa começar a orar em línguas apressadamente, começar a adorar apressadamente, começar a jejum rapidamente. Não, fica um pouco mais quieto, de ficar um pouco mais devagar. Peraí, eu já sou feito a imagem e semelhança de Deus. Eu já sou exatamente como Deus. Então, por que você está tentando fazer com que eu faça outra coisa para eu ser como Deus? Soa como se você estivesse tentando me enganar. Isso está soando como se você estivesse tentando me enganar para eu tentar alcançar para fora de mim mesmo. E porque sabemos da história, Adão e Eva esticaram a mão lá e agora, até Jesus ter vindo, realmente, se até Jesus ter vindo, nós precisamos lidar com o mesmo conhecimento do bem e do mal. E agora ficamos tentando entender as coisas. É uma vergonha ainda ficar tentando entender as coisas. Depois do que Jesus Cristo fez, senão o que Jesus foi ter feito foi em vão. Porque eu não frustro a graça de Deus, porque se a justiça veio através da lei, Cristo morreu em vão. Por que eu ainda estou tentando entender as coisas quando Ele já resolveu tudo?
Então, o que está acontecendo dentro de mim? Ouça o que eu estou falando. O que é que está acontecendo dentro da minha mente, onde eu não creio exatamente naquilo que Deus falou? Não creio completamente. Isso é a sua meditação. O que é na minha mente que está acontecendo ao ponto de eu não estar crendo em Deus, que Ele disse que eu sou feito à imagem e semelhança dEle. Aqui tem uma outra pergunta, você está a ponto? Diga assim, o que é que eu estou alimentando a minha mente que está me bloqueando de crer nisso? Tem uma música cantinho falando, em que relatório você vai crer? Nós vamos crer no relatório do Senhor. Cadê meu povo da igreja aí? Cadê meu povo da igreja? Cadê meu povo da igreja? Não está aqui hoje, não. Em qual relatório você vai crer? Diga, nós creremos no relatório do Senhor. Qual é o relatório do Senhor? Relatório. Muitas coisas que você vê na TV e noticiário, eles estão estabelecendo uma narrativa. Todos os políticos, eles estão tentando criar uma narrativa, eles estão tentando fazer com que você creia numa história para que você possa conectar a sua crença com aquela história. E se você conectar a sua crença com aquela história, essa história vai ter poder. Pode ser uma mentira, mas se você crer naquilo, vai viralizar, certo? Se você crer, se torna fica vivo, se você crer naquilo. Agora você crê em algo que nem está lá. Eu disse uma vez, você já teve, passou com um arrepiado, ficou arrepiado atrás do seu pescoço, que você pensou que alguém entrou na casa, ou alguém estava lá na esquina, você ficou suspeita. Sabe quando você ficou com medo assim? Alguém estava a ponto de pular e você, oh meu Deus, você ficou com medo. Tem alguém aí, sabe? Você isso já contou, mas não tinha nada lá. Então foi o quê? Era uma mentira. Não era real. Não era a verdade. Mas se eu puder fazer com que você creia na mentira, eu posso fazer com que você tente esticar a mão para alcançar na outra árvore e vai estabelecer sua própria narrativa. E desde então, agora todo mundo está tentando ser como Deus, mas você já é feito a imagem e semelhança dele. Se você deixar Filipenses 2:5, eu amo que ele fala, deixe essa mente, não coloque essa mente, não obtenha essa mente, não pegue essa mente, não force essa mente, não ore para ter essa mente. Ele disse, deixe essa mente estar em você. Soa como, seja frutífero. Deixa essa mente estar em você, deixa ela estar, a mente sair, deixa ela estar em você. O que ele está tentando me falar? A mente está lá, mas não estamos deixando ela ser. Nós estamos deixando outra coisa ser. E aí depois oramos sobre a mente, ao invés de deixarmos ela ser. Então agora Jesus aparece, ele tem uma história outra completamente diferente. Ele fala, eu não vim para acabar com a lei de vocês, ou os seus profetas. Ele diz, eu vim para cumprir. Em outras palavras, eu não estou tentando te falar para jogar sua história toda fora, mas eu só vim te falar que você tem uma história incompleta. Ela é um pouquinho que funciona, mas Romanos fala sobre o que a lei não pôde fazer porque era fraca através da carne. Não poderia funcionar porque você não tem a história completa, você tem uma história incompleta. Então você está tentando fazer algo, você está tentando fazer uma obra completa com uma história incompleta. Você tem um manual incompleto. Sabe quando você está construindo algo, montando algo, é a última página do manual não está lá, sabe? Você está montando algo, tem 4 páginas, aí você olha lá para as páginas, o que eu sou suposto fazer com o restante das peças? Cadê? Onde que vão esses parafusos? Tem lá o ABC, sabe, que vem nos pacotinhos individuais, mas eu não estou vendo um papel com outra letra. Onde que vai isso? Papel está faltando, certo? Então, Jesus, ele se torna o completar do manual. Amém. Ele é o finalizador. Jesus se torna, ele não somente fala, mas ele se torna o finalizador do manual. Ele se torna o finalizador da intenção original de Deus, certo? Todo mundo diga amém. Jesus, ele é o finalizador da intenção original de Deus para o homem. Está consumado. Ele completa. Mas aqui está a coisa poderosa sobre Jesus completar, porque nós estamos felizes com isso. Nós estamos felizes com o estar consumado, estamos felizes com a sabedoria dele, estamos felizes com todas essas coisas. Mas ele começa a falar, você também. E aí é quando começamos a duvidar, certo? Ah, não. As obras que eu faço, realmente eu posso fazer? Eu orei demais e não aconteceu. Porque você está orando a partir de uma narrativa errada. Ah, ô Senhor. Onde você obteve suas habilidades de oração?
De onde? Quem te ensinou como orar? Qual é a narrativa da sua vida de oração? Qual é a narrativa? Pelo que você tem orado? Qual é o motivo pelo qual você está orando? Você está pensando sobre isso agora, não está? Mas aí Jesus nos ensina como orar. Você lembra, ele é o finalizador. Ele é, ok, nós concordamos que ele é Deus na carne, certo? Todo mundo diga amém, mais alto aí, fala, nós concordamos que Jesus é Deus na carne, certo? Então, se Jesus é Deus na carne, tudo que ele está falando é Deus falando, certo? É Deus, uma palavra inadulterada de Deus, saindo dos lábios de um homem, mas ele é Deus na carne. Nós concordamos que essas são as palavras mais importantes que precisamos ouvir, certo? Então, o que ele fala? Quando você orar, ore dessa forma. E como é que funciona? Pai Nosso. Espera aí, você acabou de se tornar igual a Deus com essa Pai Nosso. Você não precisa nem mais orar. Segura aí. Nós vamos navegar por isso. Eles ficaram com raiva de Jesus, porque ele chamou Deus de seu pai. Agora, se você se dá conta, nenhum dos profetas, nenhuma das pessoas no Velho Testamento chamavam Deus de pai. Ele era Deus Todo-Poderoso, ele era qualquer outra palavra, mas ele não era da sua família. Ele é alguém que eu estava servindo, mas eu não estava na família. Vocês vão ler a Bíblia de vocês. Leiam a Bíblia de vocês por você mesmo. É isso que temos que estar fazendo. Vá por você mesmo. Você tem que entrar naquela palavra e olhar por você mesmo e ver o que está acontecendo. Você vai lá e lê, ele vai desmembrar para você. Para de receber essas narrativas de todas as outras pessoas. Ouça o que eu estou falando, certo? O que eu disse antes disso? Pai Nosso, eu disse algo depois disso. Nós somos da família de Deus, somos da família de Deus, Pai Nosso. Então agora você está igual. Não ore mais. Não ore mais ainda. Vamos deixar isso cair a ficha primeiro. Diga Pai Nosso. Diga novamente Pai Nosso. Diga novamente Pai Nosso. Agora, o que você está dizendo quando você diz Pai Nosso é eu sou igual ao Senhor. Você está com medo? Você está com medo. Você está um pouquinho com medo. Está com um pouquinho de falar para Deus que você é igual a Ele. Você está com um pouquinho de medo de falar para Ele. Seja honesto. Você está um pouquinho nervoso sobre essa declaração. Você está um pouquinho nervoso de falar para Deus, sou igual ao Senhor. Agora você está sendo desrespeitoso com Deus. Você não pode falar para Deus a forma que você vai ser quando foi Ele que te fez. Como que suas emoções e suas apreensões vão falar para Deus a forma que você se sente sobre quem você é, mesmo que Ele tenha sido feito você da forma que você é. Sim, desrespeitoso isso. É desrespeitoso com Deus nós sermos qualquer outra coisa a não sermos iguais a Ele, porque fomos feitos dessa forma, eu te fiz dessa forma. Você está vendo isso? Então, Senhor, não, fique de pé. Fique de pé, eu te fiz dessa forma. Eu te fiz como eu, a minha imagem e a minha semelhança. Vocês ficam nervosos, eu estou sentindo que está nervoso. Todo mundo aqui enrijecido. Você fica nervoso quando você fala que é igual a Deus. Eu não estou nem aí para como você se sente. Porque não foi eu que inventei isso, foi Ele que me falou. Jesus falou isso. O que faz você ficar irritado ou enrijecido quando você ouve é a narrativa que você tem. Ele começou a falar, Nicodemos vem ver Jesus à noite, em João 3. Ele começou a sussurrar, eu sei, nós sabemos que o Senhor é um bom mestre. Nós sabemos. Não digam que eu vim aqui, não. Não diga a ninguém que eu vim aqui ver o Senhor, não. Mas nós sabemos que o Senhor é um bom mestre. Porque nós sabemos que o Senhor é um bom mestre. Porque nunca vimos nada de muitas coisas que o Senhor tem feito. Então eu estou tentando te perguntar como é que você está fazendo, que eu também quero fazer isso. Eu quero ver o que é isso. Eu sei o que eles estão falando lá, eu sei que as pessoas estão falando lá do outro lado, mas eu quero te perguntar diretamente o que está acontecendo. E Jesus começa a falar com ele e diz, a não ser que um homem nasça de novo, ele não pode entrar no reino de Deus. A não ser que um homem, preste atenção, nasce de novo em sua narrativa, ele não pode entrar na forma de Deus de ser. Reino de Deus. A não ser que você esteja disposto a quebrar a narrativa que você tem e receber uma nova narrativa, você nunca vai fazer o que eu estou fazendo. Está bem ali para você, mas se você não quer se livrar da narrativa antiga, ele falou nascer de novo. Por que ele usou a palavra nascer de novo? Porque naquele momento, naquela época, eles pensavam que eles eram o povo escolhido de Deus por causa da linhagem de sangue. Mas Jesus falou, não é dessa forma que você entra, você precisa nascer de novo. Você precisa fazer algo. Ele diz, a não ser que um homem nasça de novo, você não pode entrar no reino de Deus. Ele diz, você está viajando porque eu disse que você precisa nascer de novo? Nicodemos falou, como? Como que um homem
um homem grande, assim. Isso é bom para pessoas que são já antigas na igreja, pessoas adultas já há bastante tempo na igreja, porque nós ficamos estabelecidos já em padrões. Nós já queremos estabelecer como vamos fazer, não queremos ir mais adiante, não queremos ir mais à frente do que isso. Eu te ouço, apóstolo. Eu ouço o que o Senhor está falando, apóstolo, mas a minha narrativa não me permite ir mais avante, mais à frente. Você não precisa de mais orações, você precisa de mudar a sua narrativa. Você não precisa de mãos impostas sobre você precisa de mudar de narrativa. Você não precisa de... Pega uma coisa espiritual, você não precisa de uma outra coisa espiritual, você precisa de uma mudança de narrativa. Eu preciso começar a crer numa outra história. Porque diga, eu creio em Deus. E se eu te perguntar, eu sei que você vai dizer que crê em Deus, eu creio em Deus, eu creio em Jesus, eu sei que você fala isso, eu sei que você crê nele, mas até o fim? Ou então eu estarei frustrando a graça. Cristo morreu em vão. Jesus estabelece a narrativa. Pai nosso. Ele nos ensina como orar, certo? Pai nosso. Pai de quem? Pai nosso. Diga que como ser dono mesmo. Diga como se fosse seu mesmo. É meu. Ele é o meu pai. Diga, ele é o meu pai. Diga, ele é o meu pai. Coloque a sua mão, aponte para você mesmo. Faça algo para certificar de que ninguém está recebendo que sua oração é que está falando. Ele é o meu pai. Ele é o meu pai. Pai nosso que está no céu, Pai nosso. Agora eu sou igual. Todo mundo diga, eu sou igual. Diga, eu sou igual. Diga, eu sou igual. Diga em voz alta, como se você estivesse a ponto de receber uma bênção. Eu preciso que você diga em voz alta, como sabe, quando o apóstolo fala, coisas vão mudar amanhã, a gente grita, é assim que fazemos. Vocês sabem que fazemos isso, vocês sabem. Oh, todas as dívidas canceladas, uau! Eu quero esse mesmo tom aí. Uau! Bem aí. Sim, diga, eu sou igual a Deus. Agora respire. Deixa isso sair. Você falou, alguém foi atingido aí por um raio? Alguém aí, vocês estão bem? Ninguém tá caído, ninguém caiu no chão, não veio nenhum, o teto ainda tá intacto. Não veio nenhum raio, perfurou o teto. Ele não tá com raiva. Você ainda está se sentindo bem? Ninguém, todo mundo bem, certo? Não significa que Deus está bem com você dizer que é igual a Ele. Na verdade, provavelmente Ele está lá em cima batendo palmas feliz. Obrigado. Finalmente. Depois de todo esse tempo, você teve a ousadia de falar o quê? Eu sou igual a Deus. Essa é a narrativa. Então a minha narrativa muda. A história muda. Certo? A forma que eu vejo as coisas agora muda, porque se a minha narrativa muda, as coisas que eu vejo, a forma que eu vejo as coisas muda. E se eu creio que eu sou um como Deus, a forma que eu vejo as coisas são totalmente diferentes. Eu vou te mostrar, a forma que você vê as coisas vão ser totalmente diferentes. A forma que você vê agora, você começa a orar para Deus mudar as situações. Amém? Todo mundo diga amém em voz alta. Diga amém. Então, a forma que eu vejo agora, eu oro para que Deus mude. Então, se você crê que Deus pode mudar, e agora você entende que eu sou igual àquele que pode mudar, então eu também posso mudar. Haja luz. Porque a narrativa. Você precisa mudar a narrativa. Você precisa esculpir e vir com a marreta e tirar todas as outras coisas que dizem que você não é igual a Deus. Tem um monte de coisa na sua mente, no seu entendimento e na sua vida que estão tentando gritar para você. Ah, é melhor você se curvar. Não! Eu sou igual a Deus. Diga, eu sou igual a Deus. Que eles sejam um como somos um. Que eles sejam um como somos um. Que eles sejam um como somos um. Foi o que Jesus falou. Que eles sejam um assim como somos um. Jesus nos dá narrativa clara, entendimento claro do que é suposto acontecer. Vocês estão me ouvindo? Mas se nós não o ouvirmos, posso te dar uma outra coisa? Jesus nunca disse, eu penso, eu creio. Ele nunca disse, eu creio.
Sabe? Que Jesus não andava por aí dizendo assim, ah, Deus me mandou te falar. Vão ler as suas próprias Bíblias. Eu não vou. Você pode receber o que eu falei agora, mas não precisa receber minha narrativa agora não. Pode ler sua própria Bíblia. E Deus falou para eu falar para vocês todos. Eu ouço a palavra do Senhor falou para mim. Ele nunca falou dessa forma. A única forma que nós ouvimos a voz de Jesus nos evangelhos é quando ele abriu o céu explicando quem Jesus era. Na verdade, veja quão claro ele fez isso. Ele disse, eles estavam no Monte da Transfiguração e ele tirou as vestes regulares, ele estava lá todo com um clarão, ele estava com a glória, e ele estava lá Moisés e Elias. Ele falou, deixa eu tirar essas vestes naturais. Ele estava com as vestes transfiguradas. E ele ficou transfigurado. Você pôde ver, o Pedro começou a falar, vamos construir 3 tabernáculos. Pedro, por que você está falando? Quando você está num ambiente, eu aprendi, quando você está num ambiente com grandes pessoas, cala a boca. Nós tivemos a oportunidade de estar em ambientes com pessoas grandes, homens de Deus, tudo. Eu não vou chegar lá e falar, como é que vocês estão indo? Boa noite, o que está acontecendo? Como é que você está indo? Está indo bem? Eu não vou falar nada. E por que você está falando? Quando você chega num ambiente com grandes pessoas, cala a boca. Talvez você receba algo. Cala a boca e talvez algo seja revelado a você sobre você. Você me ouve? Pedro começa a falar. Podemos construir 3 tabernáculos. Ele não ia. Porque eu vi que você não ia construir 3 tabernáculos, você ia me negar 3 vezes. E aí Deus, você quer ouvir a voz de Deus, né? Você quer ouvir a voz de Deus? Eu sei que você quer que Deus fale com você, né? Deus, fala comigo, Senhor. Deus, me dê uma palavra. Nós precisamos de uma palavra do Senhor. Eu sei que é a música de favorito de alguns de vocês. Me perdoem. E Deus vem do céu e começa a falar. Eu não sei quão alto foi, mas eu posso imaginar que o som era bem alto. Ele disse, este é meu filho amado. Meu filho sendo igual. Filho sendo igual. Esse é o que o meu igual na carne é. Isso é bem eu ali. Ouçam vocês ele. Vocês têm que ver como ele falou. Ele, ouça você ele. Agora, ouça. Ele não disse, vocês todos aí ouçam ele. E ouça você ele. Eu vou falar isso novamente. Eu vou falar isso novamente. Eu vou falar isso novamente. Ele não disse, vocês todos aí ouçam ele. Vocês é melhor ouvir ele. Ele disse, ouça você ele. Porque você é ele. Então, o que quer que ele esteja falando para você é quem você é. Porque ele está te falando quem ele é. E essa é a sua história também. Diga, essa é a minha história também. Diga, essa é a minha história também. Diga novamente, essa é a minha história também. Agora, nós recebemos todas as narrativas. Se ainda continuamos recebendo narrativas de todas as outras pessoas, continuamos colocando Jesus no pedestal e como se ele fosse o cabeça do cristianismo. Mas nem ele quer ser o cabeça do cristianismo. Ele fala, por que você me chama de bom? Não tem nenhum bom som. Não tem nenhum bom som. E é Deus. Posso ficar um pouco mais devagar? Eu sempre pensei que ele falava, não tem ninguém bom, somente um, e este é Deus. Não, ele disse, não tem ninguém bom, somente um, e este é Deus. Não tem nada bom a não ser um com Deus. Esse é o meu filho amado. Ouça você, ele. E o que ele está te falando, é quem você é. Eu comecei a citar as palavras vermelhas, comecei a confessar as palavras vermelhas, as palavras escritas por Jesus, comecei a afirmar essas palavras. Quem é melhor para falar algo do que Jesus? Quem é melhor quem é melhor de obter as informações do que Jesus? Nós temos todos esses livros de afirmações, devocionais diários, amém. Deus abençoe, nós sabemos que temos essas coisas. Mas quem melhor dizer as palavras, repetir as palavras do que as palavras de Jesus? Do que Jesus? Então a minha narrativa muda. Se eu entendo que eu sou um com Deus, então tudo será diferente. Minhas escolhas serão diferentes. Minhas decisões serão diferentes. A forma que eu olho para algo quando algo acontece será diferente. A forma que eu creio, meus propósitos serão diferentes. Se eu sei que aquela é a minha narrativa, essa é a minha fundação para quem eu sou.
E Jesus começa a falar, ele começa a falar João 8,32. Você conhece João 8,32? Todo mundo sabe que João 8,32 fala. Alguns de vocês sabem. Quando eu começar a citar, você vai terminar a citação. Talvez você não saiba agora. E você conhecerá a verdade. E a verdade o quê? Fará você livre. Não te libertará, ela fará você livre. Se tem traduções que falam libertará, mas não é dessa forma que é. E você conhecerá a verdade e a verdade te fará livre. Que verdade é essa? Fará você livre de quê? Agora, se você tentar encontrar alguns fatos sobre saúde para tentar ficar livre de doenças, pode funcionar e pode não funcionar. Mas a verdade é que eu sou um com Deus, então a doença não pode existir em mim. Não, ela pode entrar em mim, mesmo se ela quisesse, porque eu sou um com Deus. Mas se você não sabe que essa é a narrativa, nós temos estado nessas narrativas de superfície, existem camadas. Nós estamos brincando de ping-pong com crenças, sistemas de crenças. Temos jogado confissões e coisas diferentes. Não. Eu sou um com Deus e acabou. Eu preciso aquietar e saber a salvação do Senhor. Aquiete e saiba que eu sou Deus. Eu preciso aquietar e eu não preciso entrar nessa briga com meus problemas. Ou um sufoco com as minhas dificuldades. Ou confessar e orar até ficar suando, tentando fazer algo acontecer e não acontece. Você conhecerá a verdade. Qual é a verdade? Eu sou um com Deus. Posso te mostrar mais avançada, mais lá à frente, nesse mesmo capítulo, João 8? E você conhecerá a verdade, e a verdade te fará livre. As pessoas ficam citando esses versículos da forma que querem que lhes diga. Versículo 12. Agora, Jesus, nós estamos saindo de uma história onde Jesus mudou a narrativa. Eles trouxeram essa mulher para ele, certo? Que havia sido pega no adultério. Não tenho tempo de ler a história toda, mas é uma narrativa. Ela tem uma narrativa. Eles trazem uma narrativa para Jesus. Eles trazem uma história para Jesus sobre essa mulher. Eles começam a falar, olhe para ela. Olha, pegamos ela no ato. Qual de vocês pegou ela? Eles pegaram ela no ato. Eu não gosto de ficar imaginando, mas você estava assistindo o que ela estava fazendo? Qual de vocês que pegou ela? Veja, Jesus já sabe. Jesus falou, essa história está estranha. Eu sei que vocês querem inventar. Você pegou ela no próprio ato, ninguém veio que te falou que ela estava fazendo, você pegou ela fazendo. Ok, tudo bem. Já que você trouxe ela, traz a pessoa que estava com ela junto. Ah, provavelmente era um dos parceiros que estava com a pedra também. Então ele estava tentando matar ela para não ter evidência. Você tem que pegar essa história. Bate palmas aí. Você tem que pegar essa história. Você tem que pegar essa história. Então, eles dão uma narrativa. Foi pega em adultério, o que vamos fazer com ela? Eles falam que tem que jogar pedra nela. Jesus começa, ele abaixa e começa a escrever. Isso eles disseram no versículo 6. E eles chamaram ele de mestre, tentando mexer no ego dele, sabe? Mestre, essa mulher foi pega no adultério no próprio ato. Isso significa que você tirou ela lá do próprio ato. Agora, Moisés, na lei, nos ordenou que tal precisa ser apedrejada. Mas o que o Senhor diz? Isso eles disseram tentando ele, para que eles pudessem ter algo para acusá-lo. Mas Jesus abaixou e com o seu dedo escreveu no chão. Qual é a última parte do que está escrito ali? Como se não tivesse ouvido eles. Eu não dou nenhum crédito, nenhuma validade para a sua história. Preste atenção e vamos ler daqui a pouco. Por que ele não faz isso? Olha isso. Às vezes, quando uma situação surge, você tem que se abaixar e começar a escrever no chão assim. Você só abaixa assim, o problema surge, você fala, você começa a escrever no chão. E demorou tanto que eles disseram que quando eles continuaram a perguntar a ele, significa que Jesus ficou lá por 1 minuto, sei lá, ficou um tempo lá. Eu nem estou reconhecendo o que eles estão falando. O que é que vocês estão falando aí? Eu nem estou prestando atenção em vocês. Pegou? Vocês estão respondendo, vocês respondem os problemas de vocês rápido demais. Abaixa.
do mesmo chão que você foi feito, que ele soprou em você, ele vai te lembrar de quem você é. Fica escrevendo ali no chão. Preste atenção, preste atenção. Ele abaixou e começou a escrever no chão. Eu não preciso reconhecer o que vocês estão falando, eu não preciso reconhecer a narrativa que vocês estão me dando. Eu não preciso reconhecer a história que você me falou. Se vocês sabem que Moisés mandou apedrejar, vão lá e apedrejam ela. Por que vocês trouxeram ela aqui para mim? Se vocês já sabem tanto assim, eles pensaram que vinha você tentar te falar, você não, se vocês sabem tanto assim, então por que você não faz então? A pessoa que te falou, por que a pessoa não está lá apedrejando? Hein? E eles continuaram perguntando. Ele estabelece a narrativa, porque eles já contaram uma história para ele. Moisés disse, nós estamos supostos a apedrejá-la. Essa é a história. Mas Jesus falou, tudo bem. Ele não falou, Moisés estava errado. Ele não disse isso. Ele não disse, eu sou melhor do que Moisés. Ele não fez nada disso. Ele falou, tudo bem. Mas ele tem uma narrativa diferente. Jesus tem uma narrativa diferente. Você também tem. Diga, eu também tenho. Diga, eu também tenho. Diga. Fala assim, se acalma aí, eu. Fique calma aí, eu. Fique calma aí, eu. Você não precisa ficar irritado assim, não. Se acalma aí. Para de ficar irritado. Para de fazer você sair do seu corpo. Para de você ficar irritado, suando. Se acalma aí, se acalma aí. Fala com você mesmo. Se acalma aí, eu. Se acalma aí, eu. Nós somos um com Deus, nós somos um com Deus, somos um com Deus. Diga, eu sou um com Deus, porque eu sou um com Deus, eu vou me acalmar, não preciso provar nada pra ninguém, eu sou um com Deus. Se acalma aí, eu, se acalma aí, eu. Eles trouxeram uma narrativa, mas Jesus trouxe uma narrativa, porque ele é a narrativa. Você também é, diga, eu sou a narrativa, diga. Preste atenção, preste atenção. Então, porque ele tem uma narrativa diferente, ele baixou no chão, ele falou, eu ouço o que vocês estão falando aí. Eu nem vou falar para vocês que vocês estão errados. Tudo que eu vou dizer, eu vou trazer uma nova narrativa. Aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra. E a forma que a história continua, eles falam, um por um. Do jovem até o mais velho, do mais velho até o jovem, eu não sei de qual ordem que foi, mas um por um, eles começaram a jogar as pedras e ir embora. Então levou um tempinho. Se você ler a sua Bíblia, parece que foi rápido, porque a gente lê, sabe quando uma história parece rápida no filme, mas é como dias e meses que está entre um ato e outro. Levou um tempinho para todos eles jogarem as pedras fora. Ele nem está olhando para eles. Você se dá conta que Jesus está falando com ele, nem olhando para eles. Vai ler a história. Ele está lá debaixado. Ei, aquele que não... Ele está lá escrevendo na terra. Eu nem estou reconhecendo. Se vocês não vão me fazer ficar de pé por causa do que vocês trouxeram de narrativa. Vocês estão prontos? Se você estiver pronto, diga amém. Você não vai fazer eu perder minha postura. Eu já estou posicionado, eu já tenho uma posição, já fui colocado. Deus já me posicionou em quem eu sou, Então, porque eu já tenho uma postura, eu não vou sair da minha postura por causa de vocês. Porque do momento que eu saio da minha postura, agora eu estou em pecado. Porque o pecado significa perder o alvo. Pecado significa que eu sou desalinhado. E se eu permitir o que vocês estão falando, me fazerem fazer algo diferente do que quem eu sou, eu estou lá em pecado. Eu não posso permitir isso, então eu vou ficar na minha postura. Aquele que não tem pecado, joga a primeira pedra. Começaram a jogar as pedras fora. E saíram dali, um por um. Alguns daqueles pensamentos que têm tentado te acusar, se você baixar e começar a escrever no chão e se segurar na sua postura, eventualmente, um por um desses pensamentos vão largar suas pedras, jogar fora e vão embora. Ouça o que eu estou falando agora. Você tem deixado esses pensamentos te apedrejar. Você anda por aí machucado. Você não tem que estar machucado. Você é um com Deus. Diga, eu sou um com Deus. Ele olhou ao redor. Ele olhou para cima e não viu mais ninguém. Não estou vendo ninguém. Então ele perguntou a ela. Ele falou, cadê seus acusadores? Não vejo nenhum, Senhor. Ele falou, também não vejo nenhum deles. Certo? Ele diz, vá, preste atenção, eu não te acuso. Narrativa, você tem que ouvir. Ele não acusou ela, nós teríamos acusado ela. Nós teríamos falado, tem que parar de ficar agindo dessa forma, tem que começar a jejuar. Vocês sabem do que a gente teria feito. Você tem que sentar
não pode mais estar no ministério, você tem que agora entrar num jejum, você tem que entrar num grupo de recuperação, você tem que entrar na escola de ministério, tem que acertar a sua vida. Eu também não te condeno. Então aqui está a narrativa. Você está pronto? Ele falou, vá e não peque mais. Eu descobri que o que vem com a narração, como a narrativa, a coisa que vem depois da narrativa é a navegação. Quando eu recebo a narrativa certa, eu tenho a navegação certa. Se eu tenho a direção certa, quando eu tenho a história certa. Se eu não tenho a história certa, então eu estarei indo na direção errada. Eu estarei em outra linha, quando eu deveria estar nessa linha aqui. Então, eu não condeno você também. É uma nova história agora, é uma nova história. Ela recebeu uma nova história, porque provavelmente ela teria tido o direito de ser condenada de acordo com a lei, mas eu não vim para tirar a lei de vocês, eu vim cumprir a lei de vocês. Ele disse para os discípulos, eles tentaram chamar o fogo do céu, porque o pessoal de Samaria não queria ouvir eles. Eles queriam chamar o fogo do céu, como se pudessem fazer isso. Nunca chamaram o fogo do céu antes na vida deles, mas hoje eles querem chamar o fogo do céu porque eles estão com raiva, porque o povo não estava ouvindo o que eles estavam falando. Jesus disse, você não sabe de que espírito você é. Nós não viemos aqui para tirar a vida, viemos aqui para dar a vida. Diga, eu sou um com Deus. Preste atenção. Vá, 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 vá. Vá, 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 vá. Não me siga, vá. Ele disse, junte-se ao grupo. Não, ele disse, vá. E não peque mais. Por que que ele pôde falar com ela dessa forma? Depois Jesus falou novamente e disse a eles, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em escuridão, mas terá a luz da vida. Pegaram, ele terá a luz da vida. Diga, tenha domínio. Você lembra dessa parte na história que Deus escreveu sobre você? Lembra dessa parte da história que Deus escreveu sobre você? Estou falando dessa. Você lembra dessa parte na história em Gênesis que Deus escreveu sobre você? Seja frutífero, multiplique, enche, subjugue, tenha domínio. Tenha a luz da vida. Tenha a luz da vida. E eu amo Jesus, porque Jesus não fala, eu sou a luz e você não tem luz nenhuma. Eu vou ser a sua luz. Não, ele disse, você tem luz. Tenha luz. Me siga, me siga, me siga. Vocês me acompanham? Vocês me acompanham? Como eu estou falando agora na mensagem, vocês estão me acompanhando? Você entende que se acompanhar significa, né? Me acompanha. Se pensa me acompanhar é seguir, andar junto, só não. Acompanha. Você tem que acompanhar o que eu estou falando, acompanhar o que eu estou falando pra você, sobre o que eu estou falando sobre você, sobre quem você é. Me acompanha, me acompanha. Me acompanha. Aquele que me acompanha, se alguém vier após mim, que ele negue-se a si mesmo, sua própria narrativa, pegue a sua cruz e me siga, me acompanhe. Me acompanha, me acompanha, me acompanha. Vocês estão me acompanhando? Se você está me acompanhando, diga sim. Me acompanha. Olha o que ele fala, me acompanha. Acompanhe o que eu estou falando, acompanhe o que eu estou falando. Porque você vai estar andando com, você pode estar andando com Jesus e não acompanhar o que ele está falando. Podemos andar com ele, andar atrás dele, mas não ser seguidores. Aquele que me acompanha não andará na escuridão, mas terá. Preste atenção nisso agora. Preste atenção. Ele começa a explicar essa luz. Vocês estão prontos? Os fariseus vieram e tentaram dar uma outra narrativa para ele novamente. Aí vão eles tentando acabar com a narrativa dele. Eu conheço pessoas religiosas de igreja agora que querem acabar com a narrativa de que estamos falando aqui hoje. Eu sou um com Deus. Quem você pensa que você é? Eu sei quem eu sou. Só porque você não sabe quem você é, você não vai dizer que eu não sou quem eu sou. Pedro começou a falar com Jesus, falou que não vai acontecer. Ele falou, isso não pode acontecer com o Senhor. Ele disse que ia ser crucificado. Ele falou, arreda de mim, Satanás. Eu não tenho tempo para você tentar me dar uma outra narrativa. Eu não vou receber. Arreda de mim, Satanás. Eu não vou falar com você da forma que eles falam com você no jardim. Arreda de mim, Satanás. Você entende que eu estou falando que eu não tenho tempo para outra narrativa. Eu não tenho tempo para isso. E Jesus disse para ele, ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, os fariseus estavam falando, você não testemunho de você mesmo. O seu testemunho não é verdadeiro. Você não pode falar isso sobre você mesmo? Como você pode ousar falar que você é um com Deus? Você não pode falar isso. Você lembra do que você disse na semana passada?
É o truque do inimigo, sabe? Lembra que você ficou com raiva semana passada? Eu tendo ficado com raiva, não muda a narrativa de que eu fui feito à imagem e semelhança de Deus. Provavelmente eu estava com raiva porque eu estava lendo uma outra narrativa. Eu estava comendo outras narrativas. E elas fizeram agir daquela forma errada no meu corpo. Porque eu não condeno você também. Apenas vá. E não peque mais. Ela tinha acabado de sair do ato de adultério. Parecia que Jesus tinha que ter falado outra coisa para ela. Vai se limpar e você vai acertar a sua vida. Isso ainda está em você? Você acabou de sair desse adultério? Não. Eu também não condeno você. Essa é a narrativa. Essa é a narrativa. Você me ouve? Essa é a narrativa. Eu não te condeno. Então vá. Ok? Senta aí, filha, que eu vou ler alguns versículos para você. A Bíblia diz, ele não falou isso, a Bíblia diz que ele não fez isso. Ele falou, eu também não te condeno. Diga, ele estabeleceu a narrativa, eu também não te condeno, mas vá. Agora, se ela foi e não pecou mais, não sabemos a história, porque a Bíblia não conta. Não tem uma história que fala o que aconteceu depois. Não temos nada escrito. Então não sabemos o que ela fez depois daquilo, mas eu sei que a narrativa de Jesus é vá e não se fique mais desalinhado nunca mais. Por que ele é capaz de falar com eles dessa forma, ao invés de estar condenando como todo o resto das outras pessoas? Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é verdadeiro. Vocês falam que meu testemunho não é verdadeiro, mas meu testemunho é verdadeiro. Meu testemunho é verdadeiro. Vocês estavam falando que Porque vocês estão prontos? Vocês estão prontos? Se você estiver pronto, diga sim. Porque eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo. Agora estamos falando de forma diferente. Minha narrativa é diferente. Vocês vieram dali. Vocês não sabem de onde vocês vieram. Não é que você não tenha vindo de lá, mas você não sabe que veio de lá. Então você está agindo como se estivesse vindo. Ele falou, Abraão, seu pai, não diga que Abraão é seu pai. Antes de Abraão ser, eu sou. Moisés está morto, ele disse. Eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo. Você não pode dizer de onde eu vim. E você não pode dizer para onde eu estou indo. Vocês julgam de acordo com a carne. Eu não julgo ninguém. O quê? E se eu julgar, o meu julgamento é verdadeiro. Porque eu não estou sozinho. Vocês estão vendo isso? Mas eu e o Pai que me enviou. Então agora eu sei de onde eu vim e eu fui enviado para cá. Não. Eu sei de onde eu vim e eu fui enviado para cá. Eu vou dizer novamente. Preste atenção. Eu sei de onde eu vim e eu fui enviado para cá. Diga, eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu estou indo. E aquele que me enviou está comigo. Eu fui enviado para cá por um motivo. Agora preste atenção. Eu vou parar aqui. Isso vai mudar a narrativa. Vou parar aqui. E se a sua narrativa, temos muitas narrativas, mas e se a sua narrativa, a sua fundação para a crença, a sua fundação para o seu estilo de vida, a sua fundação para qualquer coisa que você faça, e se a sua narrativa, eu sei da onde eu vim, eu sei para onde eu estou indo, e eu sei que aquele que me enviou está comigo, e eu fui enviado para cá por um motivo. E se a sua básica, qual é o significado da vida? Eu fui enviado para cá por um Deus todo-poderoso, amável, Pai, que plantou algo dentro de mim para eu plantar aqui na terra. Eu fui enviado para cá. Diga, eu fui enviado para cá. Diga, eu fui enviado para cá. Diga novamente, eu fui enviado para cá. Isso muda todo o meu paradigma. Isso muda toda a minha perspectiva. Toda a forma que eu vejo as coisas, que eu faço tudo, agora muda. Porque eu sei que eu fui enviado para cá. Então não me faça perder tempo com coisas frívolas, porque eu fui enviado para cá. Eu fui enviado para cá para fazer algo. Eu sei de onde eu vim. Diga, eu sei de onde eu vim. E eu sei para onde eu estou indo. E aquele que me enviou está comigo. Então eu não frustro a graça de Deus. Amém, amém. A fé vem pelo ouvir, eu sinto que minha fé acabou de crescer, só por causa dessa mensagem, e eu sou grato, eu sei que você também é. Se você quiser semear, digite a palavra SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Novamente, SOU, S-O-W, para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website iwm.org/give. Também nós cremos no poder da conexão.
Tudo que está nesse ministério, tudo que está fluindo na vida do apóstolo, precisa estar fluindo na sua vida, através da sua vida também. E você precisa se conectar para que isso aconteça. Se você quiser se tornar parceiro, é fácil. Digite a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Novamente, a palavra CONNECT para mais 1-225-230-2234. Ou vá no website awm.org/partnership e conecte-se lá. Estamos felizes de estar conectados com você.